Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 128. E o grande prêmio do júri para um filme dramático vai para a Brick, anunciou Robert Redford, fundador do Festival de Cinema de Sundance. Uma onda de euforia me invadiu no momento em que ouvi o veredicto. Todo o elenco e equipe de Brick, incluindo eu, saltamos de pé, aplaudindo enquanto nosso diretor, Rian Johnson, subia ao palco para receber sua merecida vitória. Diferentemente do Oscar na maioria dos festivais de cinema, o prêmio de melhor filme é dado ao diretor, e não ao produtor, então permaneci na plateia. Sei que posso estar um pouco parcial, mas realmente acreditava que Brick era o filme mais bem feito da programação de Sundance daquele ano. Meu Deus, começou Rian seu discurso após receber o troféu de vidro. Não consigo acreditar que isso está acontecendo. Muito obrigado ao júri por terem amado tanto o nosso filme. Mas antes de agradecê-los, gostaria de agradecer a uma pessoa sem a qual este filme teria sido impossível de fazer. 2 anos atrás, tudo isso parecia um sonho distante, e ninguém acreditava em mim ou queria trabalhar comigo. Foi pura sorte ter conhecido uma pessoa incrível, e é por isso que estamos aqui hoje. Rian olhou diretamente para mim, erguendo o troféu. Troy Armitage, tudo isso é graças a você. Ele continuou agradecendo a outras pessoas, incluindo nosso elenco, equipe e sua família, mas eu não estava prestando atenção. O sentimento que tive naquele momento foi indescritível. É bom ganhar um prêmio, mas é ainda melhor quando outra pessoa ganha graças ao seu esforço. Essa foi uma das melhores sensações que tive em muito tempo. Claro, não era tão prestigioso quanto um Oscar, mas um prêmio é um prêmio, e para um filme independente, Sundance foi uma das maiores formas de reconhecimento. Você está bem, Troy? Perguntou Tobias quando Rian terminou seu discurso. Sim, sorri para ele. Por que não estaria? Você está estranhamente quieto, só isso, comentou ele. Não é nada, balancei a cabeça, desviando a conversa. Então, você está satisfeito com a repercussão dos nossos filmes? Claro que sim. Ele sorriu para mim. Como eu não estaria depois desse bônus generoso que você me deu? Assenti com a cabeça em reconhecimento. Tobias havia se dedicado de corpo e alma à produção de ambos os filmes, então parecia justo compartilhar parte dos frutos com ele. Eu havia lhe dado, assim como a maioria da equipe, um pequeno bônus. Além de Rian Johnson e Stephen Chbosky, Tobias recebeu o maior bônus de todos, e ele definitivamente o merecia. Se eu não o compensasse de forma justa, não demoraria muito para que ele abandonasse o barco. Ele era simplesmente bom demais na produção cinematográfica para ser dispensado. Quando é o casamento da sua irmã? Perguntei, lembrando-me do que ele havia mencionado alguns dias atrás. É na mesma semana do lançamento de As Vantagens de Ser Invisível, mas terei que viajar na semana que vem, respondeu ele. Meus pais não são exatamente responsáveis, então eu cuidarei de tudo. Sei que você planeja começar a promoção do filme em breve, então já providenciei um assistente substituto enquanto eu estiver fora. Não se preocupe com isso, eu o tranquilizei. Leve o tempo que precisar. Murmurei enquanto uma ideia repentina e maluca me vinha à cabeça, louca talvez, mas agora que estava ali, eu tinha que tentar. Tive uma ótima ideia, eu disse, sorrindo. Tobias não parecia muito entusiasmado. Por que tenho a sensação de que não vou gostar disso? Ah, você vai adorar, respondi, dispensando sua preocupação com um gesto de mão. Ou você não quer que eu apareça de surpresa no casamento da sua irmã? Você seria uma enorme distração, observou Tobias. Todos estariam falando de você, não da noiva. Ele fez uma pausa e acrescentou. Pensando bem, Diana provavelmente adoraria isso. Ela detesta ser o centro das atenções. Mas acho que você não terá tempo. O casamento é em Nova York e você estará viajando pelo mundo todo para a divulgação do filme. Eu darei um jeito, assegurei a ele. Vou garantir que estarei em Nova York fazendo as promoções naquele dia. A Warner com certeza pode atender a esse meu pequeno pedido. Tobias inclinou a cabeça pensativamente e depois assentiu. Certo. Pode vir. Então, qual é exatamente essa sua ideia genial? Dei um sorriso, explicando o meu plano. Dizer que ele ficou surpreso seria um eufemismo. Patty estava entediada. Ela tinha terminado a lição de casa e não tinha nada para fazer, então fez o que qualquer pessoa sensata faria, ligou a TV. Depois de zapear pelos canais sem rumo por um tempo e não encontrar nada interessante, ela estava prestes a desligá-la e ir visitar sua melhor amiga, Claire, a alguns quarteirões de distância. Então algo lhe chamou a atenção, algo que ela esperava há muito tempo. Desde que vira aquelas fotos vazadas do set de Troy e Emma se beijando, ela sabia que precisava assistir ao filme, independentemente das críticas. Afinal, Patty era uma grande fã de Harry e Hermione. Com o rumo que a série estava tomando, parecia improvável que eles ficassem juntos, então ela se contentaria com os atores juntos em outro filme, mesmo que Harry e Hermione não ficassem juntos. Então, quando o filme estreou no Festival de Cinema de Sundance, recebeu críticas extremamente positivas. No Rotten Tomatoes, alcançou uma classificação positiva de 93%, com uma pontuação média de 8,2, superior até mesmo aos 85% recebidos pelo vencedor do festival, Brick. E agora, o trailer de As Vantagens de Ser Invisível finalmente chegou. Do começo ao fim foi perfeito. Foi incrível ver a transformação de Troy, do confiante Harry para o tímido e meigo Charlie. Sua voz, seu jeito de andar, o olhar para Emma, tudo parecia indicar que ele era uma pessoa completamente diferente de Harry Potter. E então havia Emma.
Ela talvez fosse um pouco jovem para o papel, mas estava perfeita no trailer. Tanto Troy quanto Emma acertaram em cheio o sotaque americano, pelo menos pelo que ela pôde perceber. O trailer despertou uma sensação de nostalgia em Patty, e ela nem era tão velha assim. Mal sabia ela que essa era a magia do filme, evocar nostalgia e saudade em todos, até mesmo naqueles que não tinham vivido aquela época. Ao final do trailer, apareceram as palavras lançamento em 25 de fevereiro de 2005, seguidas por outra tela anunciando que todo o lucro do filme seria doado para instituições de caridade. Meu Deus, gritou Patty. É amanhã. Como é que eu não vi esse trailer até agora? Sem perder um segundo, ela pegou o telefone e descou para sua amiga Claire. Olá? Respondeu Claire. Você viu o trailer do novo filme do Troy e da Emma? Perguntou Patty sem rodeios. Claro que sim, respondeu Claire imediatamente. Já faz um mês que foi lançado. Todo mundo na escola estava falando sobre isso semana passada. Você estava vivendo debaixo de uma pedra ou algo assim? Ai, Patty gemeu. Não acredito que minha melhor amiga não me contou. Você sabe o quanto isso significa para mim. Pensei que você soubesse, disse Claire em tom monótono. Se uma fã de Harry Potter como você não ouviu falar disso, provavelmente não houve muita divulgação. Você tem razão, concordou Patty. De qualquer forma, vamos ver amanhã. Claro, querida, disse Claire imediatamente. Precisa mesmo perguntar? O dia seguinte pareceu interminável para Patty. Ela só queria que acabasse logo para finalmente ver seu casal favorito junto nas telas. De alguma forma, ela perseverou e finalmente chegou a hora de assistir ao filme. Aquela semana foi agitada para o cinema. Grandes títulos como It, com Will Smith, e Constantine, com Keanu Reeves, já dominavam as bilheterias das semanas. Além disso, 4 novos filmes estrearam nos cinemas. O primeiro foi Cursed, um filme de terror da mesma equipe criativa de A Scream. Depois veio Diary of a Mad Black Woman com Tyler Perry vestido de mulher para efeito cômico. O terceiro foi Man of the House, uma comédia familiar. Todos os 3 filmes receberam críticas devastadoras, com menos de 20% de aprovação no Rotten Tomatoes. Em seguida veio o 4º lançamento da semana, As Vantagens de Ser Invisível, que já era um sucesso de crítica. Os críticos o elogiaram quase unanimemente. Com um elenco repleto de estrelas, incluindo Troy Armitage, Emma Watson e até uma participação especial de Bruce Willis, era inevitável que atraísse atenção. Embora a Warner Bros. Não tivesse investido muito na promoção do filme, um fator inegável foi a base de fãs leais de Troy Armitage. Seus fãs cresceram com ele, assistindo a filmes como Harry Potter. Além disso, ele também tinha um público mais velho que admirava suas performances em filmes como O Sexto Sentido e Billy Elliot, e aí Inteligência Artificial, todos já considerados clássicos com seus fiéis seguidores. Por isso, Patty ficou chocada ao descobrir que não poderia assistir ao filme no dia da estreia. Que droga! Ela exclamou no guichê. Esperei tanto por este filme, e agora vocês dizem que está esgotado? Sinto muito, mocinha, disse o homem de meia idade, oferecendo-lhe um sorriso de desculpas. Posso conseguir um ingresso para amanhã se quiser. Ou talvez você possa assistir a Amaldiçoado. É um filme de terror, e é muito bom. Você vai adorar com certeza. Patty lançou-lhe um olhar inexpressivo. Estava pronta para discutir mais a fundo, mas Claire, a mais sensata, colocou-se à sua frente. Está tudo bem, disse ela ao homem mais velho. O que está disponível amanhã para benefícios? Só a sessão da manhã, respondeu ele. Todas as outras estão esgotadas. Na verdade, estamos planejando adicionar mais sessões para este filme, mas parece que todo mundo está tentando fazer o mesmo, e não temos cópias suficientes. Talvez você possa verificar em outro cinema, embora eu duvide que ainda haja lugares disponíveis. Tudo bem, interrompeu Claire. Vamos levar 2 para o programa da manhã de amanhã. Boa decisão, assentiu ele, entregando-lhes os bilhetes. Ah, que pena. Patty resmungou enquanto se afastavam do balcão. Eu queria tanto ver isso hoje. Só temos meio-dia, lembrou Claire, impaciente. Vamos ao McDonald's. Estou com muita vontade de comer um hambúrguer. Este não foi um caso isolado de fãs que não conseguiram assistir ao filme. A Warner Bros. Havia administrado muito mal o lançamento de Das Vantagens de Ser Invisível. O filme recebeu promoção mínima, com apenas $12 milhões destinados ao orçamento de marketing e distribuição, dos quais $2 milhões foram para custos de impressão. Estreou em apenas 2.500 salas de cinema na América do Norte, o número mínimo estipulado pelo contrato assinado por Troy e a Warner. A enorme demanda os pegou de surpresa e eles não estavam preparados para atendê-la. Tem certeza disso? Perguntou Barry Meyer a Alan Horn, diretor de operações da Warner Bros. Com certeza, Alan assentiu. A maioria das redes de cinema e até mesmo pequenos cinemas independentes estão ligando para o nosso escritório de distribuição pedindo mais cópias. E não são apenas as áreas urbanas. Até mesmo cinemas em cidades pequenas e remotas querem exibir As Vantagens de Ser Invisível, porque é um sucesso absoluto entre os adolescentes. O dia ainda não acabou, observou Barry. Não deveríamos esperar pelos resultados do primeiro dia antes de encomendar mais cópias? Alan balançou a cabeça em frustração. Eu te disse que deveríamos ter investido mais em promoção. Eu sabia que tínhamos um sucesso em mãos, mas você queria guardar o orçamento para a campanha do Oscar mais tarde. Poderíamos facilmente ter dobrado nossos gastos e recuperado o investimento com o aumento dos lucros.
Barry ficou em silêncio. Ele havia evitado promover as vantagens de ser invisível agressivamente, em parte devido ao contrato de 3 filmes da Warner com Troy, que incluía as vantagens de ser invisível, Brick, e um musical sem título. Um grande orçamento de marketing já havia sido comprometido com o musical, então ele reduziu os gastos com os outros 2 filmes. A Warner havia investido $25 milhões na aquisição dos filmes, com outros $25 milhões em marketing e distribuição. Eles precisariam arrecadar mais de $120 milhões para obter lucro, uma meta ambiciosa para filmes adolescentes tão únicos. Mesmo com o poder de estrela de Troy, era uma decisão da qual Barry agora se arrependia. E então, Alan insistiu. Devo encomendar mais impressões? Vamos esperar pelos números do primeiro dia, disse Barry com firmeza. Se arrecadarmos mais de $2 mil por sala, isso significa $5 milhões no primeiro dia. Então encomendaremos mais 1.000 cópias e adicionaremos $5 milhões ao orçamento de promoção imediatamente. Se for menos do que isso, não haverá promoção adicional, mas encomendaremos mais 500 cópias para os cinemas que solicitarem. Certo, concordou Alan. A estratégia de Bell era sólida e, como cérebro por trás de um dos maiores estúdios da indústria, seus instintos raramente falhavam. Naquela noite, Alan ficou acordado até depois da meia-noite, como costumava fazer na noite de estreia de um filme. Embora não tivesse estado diretamente envolvido na produção de As Vantagens de Ser Invisível, ele sabia o quão crucial aquele filme poderia ser para o estúdio. Troy era um ator notável e um produtor em ascensão, com 2 filmes de sucesso no currículo, e estava prestes a começar a produção de seu terceiro. Manter um bom relacionamento com talentos como Troy era essencial para que a Warner garantisse sua lealdade e impedisse que ele se transferisse para outro estúdio. Assim que esse pensamento lhe ocorreu, seu telefone fixo tocou e ele atendeu imediatamente. Sim, disse ele claramente. Os números chegaram, disse o assistente de Alan, com entusiasmo evidente na voz. Perks estreou em primeiro lugar com $9,5 milhões hoje. Caramba, exclamou Alan com um largo sorriso no rosto. Isso era ainda melhor do que o esperado. Com 2.500 salas de cinema, o filme arrecadou uma média de $3.800 por sala, quase o dobro da meta de Barry para impulsionar a distribuição e o marketing. Siga em frente com o plano ampliado de marketing e distribuição, instruiu Alan ao seu assistente antes de desligar. Um sorriso persistiu no rosto de Alan enquanto ele finalmente se deitava. Troy Armitage era um cara de muita sorte. E Alan estava agora mais certo do que nunca de que a Warner deveria fazer tudo o que fosse possível para construir um relacionamento duradouro com o adolescente. Ele era um daqueles astros únicos que já haviam deixado sua marca na história do cinema em uma idade tão jovem. Só Deus sabe o que ele teria conquistado quando estivesse velho e enrugado. Capítulo 129. Não fique nervoso, disse Tobias gentilmente enquanto Diana segurava seu braço com firmeza. Isso é algo pelo qual a maioria das pessoas passa mais cedo ou mais tarde. Acredite em mim, tudo vai ficar bem. Sinceramente, eu pensei que você se casaria bem depois de mim, mas ei, a vida tem suas surpresas, não é? Diana respirou fundo, tentando acalmar os nervos. Ela amava Tobias demais, mas ele era péssimo em discursos motivacionais. Você não diria isso se estivesse se casando aos 21 anos porque estava grávida, retrucou ela, o mais calmamente que conseguiu. Não me entenda mal, eu amo Mark, de verdade. E eu quero esse bebê, mas... Ela hesitou, deixando a frase no ar. Tobias segurou o queixo dela e ergueu-lhe o rosto delicadamente com um olhar firme e tranquilizador. Você não precisa se casar agora. Nem nunca. Eu vou te apoiar em tudo que puder, mesmo depois que você terminar os estudos. Estou ganhando bem agora. Não se trata de dinheiro, disse Diana suavemente. Você está em outro continente na maior parte do tempo. Ela balançou a cabeça. Esquece. Simplesmente, esquece. Provavelmente não é nada. As pessoas ficam com medo o tempo todo antes do casamento, não é? Provavelmente é só isso. Tobias a abraçou com força, e Diana se aconchegou no abraço, percebendo o quanto precisava dele. Certo, disse Tobias recuando. Então vamos fazer isso? Diana fechou os olhos, respirou fundo pela última vez e assentiu. Sim, vamos. Ela se agarrou ao braço de Tobias enquanto ele a guiava naquele que seria seu último passeio como solteira. Sentia o peso de cada olhar sobre si e por um segundo pensou em se virar e fugir. Só o aperto firme de Tobias a manteve parada. Então ela ouviu Mark parado bem no meio, com o rosto iluminado por um sorriso inconfundível. Ela tinha que dar crédito a Mark. Ele não ficou bravo quando descobriu que ela estava grávida. Para ele, o aborto nem sequer foi uma opção. Ele a pediu em casamento naquele instante. Ela não disse sim imediatamente, afinal, ambos ainda estavam na universidade. Mas a garantia de Tobias de que ele patrocinaria seus estudos depois do bebê a ajudou a finalmente concordar em se casar com Mark. Foi por isso que Tobias, e não o pai ausente, foi quem a acompanhou até o altar. O pai não havia contribuído em nada para o casamento e era apenas um convidado, como a maioria dos outros parentes dela. Ao chegarem à frente, Tobias entregou Diana a Mark e, em seguida, recuou para ficar ao lado de Amy, sua namorada britânica que conhecera em Londres enquanto trabalhava para Troy Armitage. Diana estava radiante pelo irmão, Amy era perfeita para ele. A partir daquele momento, tudo ficou confuso para Diana. Dos votos matrimoniais ao instante em que Mark a beijou como seu marido, tudo pareceu um sonho.
A festa de casamento que se seguiu no salão de recepções adjacente foi belíssima, outro toque atencioso organizado por seu querido irmão. Senhoras e senhores, peço a atenção de vocês por um instante, anunciou Tobias, atraindo o olhar de todos. Prometo que serei breve para que possamos voltar a celebrar este casal incrível. Diana, Mark e todos os demais se calaram, aguardando que ele continuasse. Primeiro quero dizer o quanto me sinto sortudo por estar aqui hoje, vendo minha irmãzinha se casar com uma pessoa tão extraordinária, disse Tobias, inclinando a cabeça na direção de Mark, que retribuiu o sorriso. Só um aviso, Mark, ela gosta de usar as unhas quando perde uma discussão. Ainda tenho arranhões da infância para provar. Então não importa o que ela diga, concorde imediatamente. Todos riram, e Diana só conseguiu disfarçar o constrangimento com uma risadinha. Afinal, as câmeras estavam registrando tudo, e ela não queria parecer menos do que perfeita no vídeo. Ela ainda achava que 5 cinegrafistas eram demais, mas Tobias insistiu. Brincadeiras à parte, continuou Tobias, eu não poderia ter pedido uma irmã melhor. Diana é a melhor pessoa que conheço e tenho certeza de que ela e Mark formarão um casal incrível. Então decidi dar a eles um pequeno presente para começar a jornada juntos, uma estadia de uma semana com tudo pago nos Alpes suíços. Diana deu um suspiro de espanto. Ela sempre sonhara em ir para lá, e Tobias sabia disso. Ela se virou para Mark, que não pareceu nem um pouco surpreso. Você sabia? Perguntou ela. Claro, respondeu ele com um sorriso. Eu tinha outros planos para nossa lua de mel, mas Tobias me ligou e pediu para eu manter segredo de você. Diana voltou-se para o irmão para agradecê-lo, mas ele ainda não havia terminado. Alguém sugeriu que eu cantasse uma música para minha irmã hoje para demonstrar meu carinho, disse Tobias, mas acreditem, eu não quero torturar vocês com a minha voz horrível. Então fiz algo melhor. Agora, se o casal feliz pudesse vir até aqui, eu gostaria de lhes dar o segundo presente. Diana olhou para Mark, igualmente intrigada com a menção de um segundo presente. Mas com todos observando, eles não tiveram escolha a não ser seguir as instruções de Tobias. Juntos caminharam até o centro do salão de recepção, onde Tobias os aguardava. Vocês vão adorar este presente, sussurrou Tobias para eles. Você não precisava me dar mais nada, ela insistiu. Eu já adorei a viagem aos Alpes. Mesmo isso foi demais, considerando tudo que você fez para o casamento. Não se preocupe com isso, Tobias a tranquilizou. Apenas concentre-se no que está à sua frente. Tobias deu um passo para trás, e só então Diana percebeu algo incomum. Parte do palco estava coberta por um lençol branco ricamente bordado. Era lindo, mas ela não conseguia entender por que estava ali. Será que seu presente estava escondido atrás dele? Ela olhou em volta e viu que seus amigos e familiares estavam tão curiosos quanto ela para saber o que poderia superar uma viagem à Suíça. Eles não tiveram que esperar muito. O lençol caiu, revelando uma banda de 5 músicos no palco. 4 deles estavam no fundo com seus instrumentos, enquanto um adolescente com um microfone ocupava o centro do palco. Sem perder o ritmo, eles começaram a cantar uma música animada. Diana engasgou. Que porra é essa? Ela se virou para o irmão em choque, mas ele apenas deu de ombros, recuando com um sorriso malicioso. Ela olhou para Mark, que parecia igualmente atônito com a apresentação surpresa. Sugar, Maroon 5. Estou sofrendo, querida, estou arrasado. Eu preciso do seu amor, eu preciso dele agora. Quando estou sem você, me sinto fraco. Você me fez implorar, estou de joelhos. Troy Armitage, e chefe de Tobias e astro de renome mundial, estava lá, cantando com toda a sua alma para Diana e Mark. Diana sabia que ele tinha experiência na Broadway, mas ouvi-lo ao vivo daquela forma era algo indescritível. Sua voz era tão poderosa e firme, como se ele fosse um cantor pop experiente, acostumado a se apresentar em grandes shows. Quase todos na multidão se levantaram ao perceberem. Uma das maiores estrelas do mundo estava ali, fazendo uma serenata para os recém-casados. Tobias tinha razão. Aquele era, sem dúvida, o presente mais inesquecível que ele poderia ter lhe dado. Agora, as câmeras faziam todo sentido. Transbordando de alegria, Diana puxou o marido para um beijo apaixonado, que ele retribuiu com igual intensidade. Eu não quero precisar do seu amor. Eu só quero estar imerso no seu amor. E me dói muito quando você está longe. Oh, meu bem. Porque eu realmente não me importo onde você esteja. Eu só quero estar aí onde você está. E eu preciso provar um pouquinho. Seu açúcar, sim, por favor. Você não quer vir e colocar isso em cima de mim? Estou aqui porque preciso. Um pouco de amor, um pouco de compaixão. Sim, você me mostra um bom amor, faz tudo ficar bem. Preciso de um pouco de doçura na minha vida. Seu açúcar, sim, por favor. Você não quer vir e colocar isso em cima de mim? Me concederia essa honra, minha senhora? Perguntou Mark, estendendo a mão. Diana aceitou prontamente e logo estavam dançando ao som da música, deixando-se guiar pela voz de Troy. Eles não ficaram sozinhos por muito tempo, logo todos estavam dançando ao redor deles, transformando o que havia sido uma recepção pacífica em uma celebração animada e alegre. Quando a música terminou, ninguém queria que parasse. Bis! Gritou uma das amigas de Diana, e a multidão rapidamente se juntou ao coro. O pobre Troy acabou cantando a música mais 3 vezes a pedido do público, e na segunda vez, todos estavam cantando o refrão juntos a plenos pulmões. Seu açúcar, sim, por favor. Você não quer vir e colocar isso em cima de mim? Mas tudo que é bom tem seus limites, e eventualmente o show improvisado de Troy teve que terminar.
Obrigado a todos, disse ele, recuperando o fôlego. Gostaria de poder ficar mais tempo com este casal incrível, mas estou em turnê de divulgação de As Vantagens de Ser Invisível. Cantarei uma última música para Mark e Diana. Aliás, ambas as músicas farão parte do meu primeiro álbum, que será lançado ainda este ano. Os músicos começaram a tocar uma melodia suave enquanto Troy entoava uma bela balada. Mark pegou a mão de Diana novamente, guiando-a para o centro da pista. Os convidados entenderam o recado e abriram espaço, deixando o casal dançar a sós, intimamente, ao ritmo da apresentação emocionante de Troy. All of me, John Legend. Porque todo o meu ser ama todo o seu ser. Ame suas curvas e todas as suas arestas. Todas as suas imperfeições perfeitas. Dê tudo de si para mim, e eu darei tudo de mim para você. Você é meu fim e meu começo. Mesmo quando perco, estou ganhando. Porque eu te dou tudo de mim, e você me dá tudo de você, ó. Mark olhou para Diana com puro amor e devoção nos olhos. Ela sentiu como se a música tivesse sido escrita especialmente para ela pelo próprio Mark. A letra e a melodia comoventes a tocaram profundamente e naquele momento, ela soube que tinha feito a escolha certa. Seus olhos se encheram de lágrimas de alegria enquanto suas preocupações e incertezas se dissipavam, deixando apenas o presente e o amor que sentia. Ela abraçou o marido com força quando a música terminou, sabendo que não poderia ter encontrado um parceiro mais dedicado do que Mark. E tudo isso graças a Tobias, que tornou esse casamento incrível uma realidade. As Vantagens de Ser Invisível e teve um fim de semana de estreia estelar. Com Troy e Emma como protagonistas românticos, era inevitável que atraísse atenção, e os números de bilheteria refletiram isso, apesar de uma divulgação um tanto limitada. Críticas positivas combinadas com a base de fãs leais de Troy, mais do que compensaram a promoção pouco expressiva da Warner Bros. A bilheteria do filme aumentou ligeiramente de 9,5 milhões de dólares na sexta-feira para 9,7 milhões de dólares no sábado. Depois caiu um pouco para 9,2 milhões de dólares no domingo, elevando o total arrecadado no fim de semana para impressionantes 28,4 milhões de dólares. Um valor excepcional para um filme de orçamento modesto como As Vantagens de Ser Invisível? Em resposta, a Warner Bros. Expandiu o número de salas de cinema para 3.500 nos Estados Unidos na semana seguinte, além de lançar o filme em mercados internacionais. Um grande plano de marketing foi lançado, apresentando não apenas Troy e Emma, mas também coadjuvantes como Jonathan Groff, Lea Michele, Mila Kunis, Michael B. Jordan e outros em uma turnê mundial organizada pela equipe de promoção da Warner. O Reino Unido foi o maior mercado internacional do filme, onde o legado de Troy como uma estrela infantil adorada garantiu uma estreia notável de 5 milhões de dólares. Outros territórios de sucesso incluíram Japão, Austrália, Itália, México, Espanha, Brasil, Rússia e Alemanha, todos beneficiados pelo apelo mundial de Troy. Foi notável ver como uma história de amadurecimento sobre a vida escolar de um adolescente americano tocou um ponto universal, repercutindo em públicos de todo o mundo. Senhoras e senhores, anunciou David Letterman à plateia, hoje tenho o prazer de receber duas das superestrelas mais jovens do mundo, protagonistas do filme de grande sucesso que está fazendo sucesso nos cinemas do mundo todo esta semana. Por favor, recebam Troy Armitage e Emma Watson. Deixei Emma sair primeiro, seguindo-a de perto com um sorriso enorme enquanto acenava para a multidão. Logo depois, assim que Emma terminou de cumprimentá-lo, eu estava apertando a mão de David Letterman. É ótimo ter vocês dois de volta aqui, Emma e Troy, disse Letterman, gesticulando para que eu me sentasse ao lado de Emma. É ótimo estar aqui, respondeu Emma. Nova York é um lugar fantástico. Concordo, respondi. Embora eu preferisse Pittsburgh a Nova York em qualquer dia. Ah, disse David, parecendo intrigado. Por quê? Foi lá que filmamos. As Vantagens de Ser Invisível, respondi, aproveitando a oportunidade para promover o filme. Foi uma experiência tão tranquila em comparação com as filmagens em Londres ou Los Angeles. Tem certeza disso? Perguntou David com um brilho travesso nos olhos. Porque ouvi um boato de que uma certa foto de vocês dois dificultou bastante a finalização do filme por causa de todos os paparazzi. Senti minha paciência se esgotar. Porque esses apresentadores idiotas não conseguiam se ater às perguntas pré-aprovadas. Ao contrário de repórteres de quinta categoria, eu não podia simplesmente colocar alguém tão importante quanto o Letterman na lista negra para futuras entrevistas. Sim, brevemente respondeu Emma quando não me manifestei de imediato. Pode ser difícil se concentrar nas falas quando se está filmando ao ar livre e, de repente, aparece uma multidão de pessoas com câmeras. David murmurou pensativamente antes de perguntar. Quão diferente foi filmar algo tão realista em comparação com um filme de fantasia como Harry Potter? Finalmente, uma pergunta para a qual realmente nos preparamos. Foi incrível, respondi. Trabalhar ao lado da Emma, que é uma grande amiga, tornou tudo ainda melhor. Vocês dois interpretam personagens americanos no filme, observou Letterman, desviando-se novamente do roteiro. Não acham injusto terem tirado empregos de americanos? Seu tom era brincalhão, mas eu percebi que ele estava tentando causar polêmica. Ele provavelmente pensou que eu e a Emma éramos apenas adolescentes inexperientes aproveitando a fama de Harry Potter? Chegou a hora de mostrar a ele o quanto ele está enganado. Eu costumava respeitá-lo, mas a entrevista de hoje azedou rapidamente esse sentimento. Não vejo dessa forma, respondi sem hesitar. Ah, é? Perguntou Letterman. Como assim?
Porque se não fosse por mim, este filme nem existiria, eu disse com a voz firme. Financiei o filme inteiramente com meus próprios recursos. Nenhum estúdio estava disposto a investir em um filme com um diretor estreante. Confiei em Stephen Chbosky porque compreendi sua visão. Na época eu nem sequer tinha um contrato de distribuição, o que muitos produtores considerariam uma estupidez quando se investe tanto dinheiro em um projeto. E além de mim e da Emma, a maior parte do nosso elenco e equipe é americana. Então, do meu ponto de vista, eu criei empregos para americanos em vez de tirá-los. David Letterman ficou boquiaberto, em choque, piscando 2 vezes como se estivesse processando o que eu acabará de dizer. Ficou claro que ele havia esquecido, ou não sabia que eu também era o produtor do filme. Se soubesse, duvido muito que teria feito essa pergunta. A plateia pareceu entender minha piada imediatamente, pois começou a aplaudir ruidosamente. Além disso, acrescentou Emma quando os aplausos diminuíram um pouco, eu não era a primeira opção para o papel de Sam. Havia uma atriz americana escalada inicialmente, mas ela teve que desistir por motivos pessoais de última hora. A produção estava com um cronograma apertado e Troy não tinha tempo para fazer novas audições. Então, ele me pediu para substituí-la como um favor, e eu não poderia estar mais grata. Serei eternamente grata a ele por me permitir fazer parte deste filme incrível. Ela se virou para mim e me deu um sorriso doce. Eu não consegui evitar sorrir de volta. Ela sempre sabia exatamente o que dizer quando eu precisava de apoio. Era um dos motivos pelos quais eu a amava tanto. Infelizmente, o filme As Vantagens de Ser Invisível está em cartaz nos cinemas perto de você, disse David, tentando encerrar a entrevista. É um filme incrível, então não deixe de assistir. Assim que recebemos o sinal de que a entrevista havia oficialmente terminado, Emma e eu nos levantamos juntas e começamos a retirar nossos microfones. Emma terminou primeiro e saiu. Eu estava prestes a fazer o mesmo, mas Letterman me interrompeu. Sinto muito, disse ele sinceramente. Não tive tempo de me preparar para a entrevista de hoje. Apenas li as perguntas que os produtores me deram. Nem sabia que você havia produzido o filme. Balancei a cabeça negativamente. Na verdade, não me importo muito. Mas você provavelmente deveria se desculpar com a Emma também. Sim, eu vou, disse ele resolutamente. Só espero que você não me guarde rancor no futuro. Contanto que você não faça perguntas insensíveis sobre a vida amorosa de menores no futuro. Claro, eu disse com um sorriso descontraído no rosto, mas até um idiota perceberia que eu estava longe de estar feliz. Sem deixá-lo dizer mais nada, me virei e fui em direção ao meu vestiário. Às vezes tolero coisas demais para promover meus filmes. Uma coisa que aprendi com esse fiasco é que sinto muita falta da Emma e do seu humor afiado desde que nos separamos. Nossas chances de voltarmos a ser um casal são mínimas agora, mas eu realmente queria tê-la de volta como amiga. Acho que isso pode esperar até depois das filmagens do meu próximo filme, que começam em menos de uma semana. Capítulo 130. Benji Cooper estava mais do que empolgado para ver o novo filme de Troy. Embora estivesse em contato com Troy, era difícil conversar com ele regularmente por causa da diferença de fuso horário. Para piorar a situação, Troy estava sempre muito ocupado e mal conseguia dedicar mais do que alguns minutos para bater um papo. Assistir ao primeiro filme de Troy fora da saga Harry Potter em 4 anos era um evento imperdível para Benji. Tinha sido difícil para ele conseguir os ingressos, mas finalmente conseguiu. No entanto, ao ler os comentários na internet, ficou claro que nem todos tiveram a mesma sorte. Movie Buff Geek, mas alguém teve dificuldade para conseguir ingressos para o novo filme do Troy? Perguntei em 3 cinemas diferentes, mas não havia nenhuma sessão disponível para o fim de semana. Armitage Army, pois é, né? Esperei tanto por isso. Achei que por ser um filme independente pequeno ninguém ligaria. Agora me arrependo de não ter comprado os ingressos com antecedência. Troy Fan _ 88, não. Por que isso está acontecendo? Por que a Warner está fazendo isso? Os críticos estão elogiando muito o filme, então por que não podem ter mais séries também? Movie Buff Geek, provavelmente algum drama de bastidores do qual não estamos cientes. Tenho a sensação de que este será o primeiro filme de Troy a arrecadar menos de 100 milhões de dólares, e tudo por culpa da má gestão da Warner Bros. Cynical Scribe, vamos começar uma nova petição, #Justiça para as Vantagens. Eles terão que nos ouvir se fizermos isso. As Vantagens de Ser Invisível era meu livro favorito, mas não consigo ver o filme porque não está em cartaz em nenhum cinema da minha cidade. Luna Bliss, eu vi. Foi lendário. Anotem o que eu digo, Troy acaba de garantir mais uma indicação ao Oscar. Serene Dreamer, quem se importa com os prêmios falsos? Você viu a cena em que ele dança Rock Horror Picture Show? O Troy de sunga dourada era exatamente o que eu precisava para satisfazer meu tesão. Vou assistir ao filme de novo, só por causa dessa cena. Luna Bliss, eu também vou rever, mas só para ver a melhor atuação do Troy até hoje. Movie Buff Geek, pelo menos deixem nós que vamos assistir ao filme pela primeira vez, vermos e esperarmos algumas semanas até a procura diminuir. Está um pesadelo conseguir ingressos agora. Armitage Army, exatamente. Não conseguimos ingressos por causa de garotas taradas como vocês. Nem sei se vocês são garotas de verdade ou velhos tarados. Serene Dreamer, vai se foder, @Armitage Army. Se você quer tanto assistir ao filme, entre na fila, assim como nós, garotas taradas, fazemos.
Luna Bliss. Aliás, alguém reparou que o Troy está doando todos os lucros do filme para uma instituição de caridade para crianças? Ele pode ser mais perfeito? Red Pill Revealer. A instituição de caridade não foi criada por ele? A maioria das celebridades cria instituições de caridade apenas para economizar impostos. Provavelmente é uma jogada de marketing da Warner. E como o filme tem um tema semelhante, faz sentido que eles usem essa instituição de caridade para promoção. Troy Fan _ 88. Troy veio à minha escola com sua equipe. Isso foi meses depois do lançamento de GOF e ele não tinha nada para promover. Ele conversou conosco sobre suas próprias experiências de infância e até sobre a mulher que o atacou em casa. A instituição de caridade realiza workshops regularmente no Reino Unido e eles são muito bons. Troy também foi tão sincero e pessoal naquela época, que tenho certeza de que isso não é uma jogada de marketing. Ele é realmente apaixonado por essa causa. Movie Buff Geek. Uau, não sabia disso. Agora estou ainda mais ansioso para ver o filme, se parte dos lucros for destinada a uma causa nobre. O que você está fazendo? Perguntou Ashley. Benji ergueu os olhos do laptop e a viu sentada no sofá, entediada. Sua mãe não permitia que eles ficassem no quarto dele por motivos óbvios, então eles tinham que se contentar com a sala de estar. Nada demais, disse ele antes de explicar melhor. Só li algumas críticas do filme online. As pessoas estão bravas com a Warner por não ter programado exibições suficientes. Tivemos sorte de conseguir os ingressos quando conseguimos, disse Ashley. Mas se você for ler críticas, procure críticos de verdade, não trolls da internet. Dito isso, ela se levantou e ligou a televisão, mudando rapidamente para um canal de notícias de entretenimento. Um homem entre 25 e 30 anos apareceu na tela, em pé em frente a uma sala de cinema com um microfone na mão. Como vocês podem ver atrás de mim, há uma multidão enorme esperando para comprar ingressos para o maior filme da semana, As Vantagens de Ser Invisível com Troy Armitage. Os fãs estão revoltados com o número limitado de sessões, a maioria das quais já está esgotada. O filme recebeu críticas muito positivas e é especialmente popular entre os adolescentes por sua identificação com o público. Benji se virou para Ashley. Viu? Eu já te disse isso. A internet é muito rápida em divulgar essas informações. Ashley não respondeu e continuou assistindo à TV. O repórter aproximou-se de um adolescente que estava na fila e perguntou: Olá, que filme você veio ver hoje? As Vantagens de Ser Invisível, respondeu o garoto ansiosamente. Aceito qualquer ingresso disponível. Só espero não ter que faltar à aula na semana que vem para assistir. O repórter voltou-se para a câmera e disse: Essa situação está se repetindo na maioria das grandes cidades e até mesmo em algumas menores por todo o país. Vamos dar uma olhada em algumas das críticas que tornaram este filme tão popular entre o público. Em seguida, a tela exibiu comentários de alguns dos críticos mais notáveis dos Estados Unidos. Roger Ebert, do Chicago Sun-Times. Troy Armitage demonstra mais uma vez que não pode ser subestimado como ator. Emma Watson e Jonathan Groff são hilários como irmãos. Mila Kunis brilha em todas as suas cenas como uma irmã mais velha com quem é fácil se identificar. Não consigo evitar de relembrar meus próprios tempos de adolescência. Classificação: 4/4. Ian Buchalter, The Atlantic. As Vantagens de Ser Invisível parece ser obra de um diretor muito mais experiente, mantendo a fidelidade ao material original sem sacrificar as qualidades cinematográficas. Desperta um sentimentalismo e uma nostalgia genuínos através da interação entre som e imagem. Veja este filme pelas atuações impressionantes e por uma história repleta de realismo. Classificação: 9/10. John Anderson, Newsday. Independentemente da proximidade do espectador com sua própria experiência no ensino médio, As Vantagens de Ser Invisível acerta em cheio, justamente por não se tratar de um tempo ou lugar específico. Charlie é um personagem tão cativante que conquista todos independentemente da idade. E a escolha de Troy Armitage para o papel é simplesmente perfeita, fazendo com que você torça por ele em todas as cenas. Classificação: 3/5/4. Viram? Agora era a vez de Ashley se sentir convencida. Estas são avaliações reais. Benji apenas assentiu com a cabeça. Ele já tinha lido a maioria delas e em detalhes, mas não queria mencionar isso para a namorada. Garotas precisavam ganhar discussões de vez em quando para se sentirem bem consigo mesmas, ou pelo menos era o que ele pensava. A câmera voltou para o repórter, que disse: ao contrário da maioria dos filmes feitos hoje em dia com o único objetivo de gerar lucro, este é um pouco especial. Troy Armitage, o astro do filme, não só o financiou integralmente, como também prometeu que todo o lucro será doado para uma instituição de caridade, a Fundação Frank Armitage. Essa fundação, criada por Troy, se dedica a ajudar vítimas de abuso sexual infantil. Decidimos visitar a fundação para ver como ela funciona. A cena então mudou para duas mulheres na faixa dos 20 e poucos anos. Sou Sasha Robinson e estou aqui com Alison Cox, diretora da Fundação Frank Armitage. Apresentou-se uma jovem repórter, segurando o microfone. Virando-se para Alison, disse: Alison, por que você não nos conta sobre a história desta fundação e o papel de Troy Armitage nela? Claro, Alison sorriu para a câmera. Todos nós conhecemos e adoramos Troy Armitage por seus filmes. O que muitos não sabem é que ele é uma pessoa incrivelmente compassiva. Ele costumava visitar um hospital infantil onde eu era voluntária, e descobrimos que ambos tínhamos uma paixão em comum por ajudar crianças.
Como quase tudo na vida, isso exigia financiamento, e Troy tem sido fundamental para consegui-lo. Ele doa regularmente uma parte significativa de sua renda para a fundação. Até agora conseguimos ajudar mais de 1.000 crianças no Reino Unido. Agora estamos expandindo para cidades importantes nos Estados Unidos, começando por Nova York, Los Angeles, Chicago e Houston. Como exatamente vocês ajudam as crianças? Perguntou Sasha. A voz de Alison assumiu um tom apaixonado enquanto ela explicava. Antes de mais nada, oferecemos sessões de terapia. As vítimas não são apenas crianças e muitas são adultas que não conseguiram acesso à ajuda quando eram mais jovens e só agora estão reconhecendo o abuso que sofreram. Também as auxiliamos a entrar com ações judiciais contra seus agressores. Em alguns casos, tivemos que retirar crianças de responsáveis abusivos e encontrar alternativas de moradia. A história de cada vítima é única e todas são de partir o coração. O repórter ficou em silêncio por um momento antes de perguntar: como você consegue continuar sabendo de tudo isso? O fato de estarmos fazendo a diferença é o que me motiva, disse Alison com convicção. Gostaria de conhecer algumas das pessoas que ajudamos? Com certeza, respondeu Sasha, virando-se em seguida para a câmera. Por motivos de privacidade, ocultaremos a identidade de todas as vítimas. Benji e Ashley observavam em silêncio enquanto as duas mulheres conversavam com pessoas cujos rostos estavam borrados para preservar o anonimato. Ouvir os comentários positivos sobre a fundação, e sobre Troy em particular, foi animador. Você conhecia essa fundação? Perguntou Ashley. Sim, Benji assentiu. Eu sabia que Troy tinha começado, mas não sabia muito além disso. Parece que eles vão abrir uma filial em Nova York em breve. Eu adoraria ser voluntária lá, disse Ashley. Ajudaria as vítimas e ficaria ótimo no meu currículo para a faculdade. Você acha que pode pedir ao Troy para me colocar no topo da lista? Depois desse filme, todo mundo vai querer trabalhar lá. Posso perguntar, mas a gente não conversa muito, disse Benji, visivelmente desconfortável. Ele está ocupado na maior parte do tempo. Já faz mais de 2 meses desde a última vez que conversamos, e mesmo assim, foi só por alguns minutos. A Ashley assentiu, seu entusiasmo diminuindo um pouco. Ela olhou para o relógio de pulso. Acho que devemos ir agora. O filme vai começar em breve. Ela se levantou e caminhou alguns passos antes de perceber que Benji não havia se mexido. Ela lançou-lhe um olhar impaciente. Ainda falta mais de 1 hora para o show começar, defendeu-se Benji. O teatro fica a apenas 15 minutos daqui. Vamos lá, assistamos a alguma coisa na TV até lá. Benjamin Cooper, disse Ashley com falsa seriedade. Você viu como as sessões estão lotadas. Se não chegarmos cedo, vamos perder os bons lugares. E se perdermos, com certeza não vou ficar com você durante o filme. Benji levantou-se de um salto, agarrando o casaco. Por que você está perdendo tempo, mulher? Vamos perder todos os bons lugares. Ashley deu um sorriso irônico. Bom garoto. Acontece que eles chegaram na hora perfeita. O cinema estava lotado quando o filme começou, mas, felizmente, eles conseguiram alguns dos melhores lugares para casais, assentos de canto na última fileira. E que filme! Do início ao fim, cada momento foi cativante. Benji não conseguiu encontrar um único defeito. Troy, Emma e o resto do elenco estavam excepcionais. Então chegou a cena que ele sabia que jamais esqueceria, o primeiro beijo de Charlie. Só quero ter certeza de que a primeira pessoa que te beijar, te ame, disse Emma Watson, no papel de Sam, para Charlie, personagem de Troy. Antes de se aproximar e lhe dar um dos beijos mais sinceros da história do cinema. Benji olhou para Ashley, que estava silenciosamente derramando lágrimas naquele momento terno. Ei, disse Benji suavemente, enxugando suas lágrimas antes de puxá-la para um abraço lateral. Para sua surpresa, Ashley se inclinou e o beijou, reproduzindo a cena que se passava na tela. Benji perdeu os minutos seguintes do filme porque estava ocupado com outras coisas, mas, na opinião dele, valeu totalmente a pena. E como Ashley foi a primeira e única garota que ele beijou, a cena ganhou um significado ainda maior para os dois. Ao final do filme, o casal saiu de mãos dadas, com o coração transbordando de alegria. No saguão foram abordados por um homem que conduzia entrevistas sobre o filme. Eu adorei, exclamou Ashley entusiasmada. Cada segundo. Troy e Emma estavam incríveis. Mal posso esperar para ver de novo. Em uma escala de A mais a F, qual seria a sua nota? Perguntou o homem. Nota 10, com certeza, disse Ashley, confiante. Benji assentiu com a cabeça, concordando plenamente com o sentimento dela. Embora o público em geral talvez não tenha percebido, a repercussão em torno da falta de exibições e do uso da Fundação Frank Hermitage nas ações promocionais decorreu da alocação estratégica por parte da Warner Bros. De um orçamento de marketing maior para o filme. Essa abordagem também explica por que apenas as críticas positivas foram destacadas durante a campanha promocional, ignorando convenientemente qualquer feedback negativo. Sem dúvida, o fato de as vantagens de ser invisível, ter agradado ao público, criando uma forte conexão com a plateia, contribuiu para isso. A maioria dos espectadores se emocionou em algum momento do filme, às vezes de alegria e nostalgia, outras vezes de tristeza pelas lutas e triunfos dos protagonistas. Essa conexão emocional garantiu que a maioria do público saísse do cinema satisfeita e comovida. Entre os momentos-chave que marcaram o público, destacam-se a cena em que Charlie ajuda a irmã a fazer um aborto e a revelação chocante sobre sua tia, que leva a irmã a ligar imediatamente para a polícia para garantir o bem-estar de Charlie.
O primeiro beijo de Emma Watson com Troy Armitage nas telas foi outro ponto alto, recebendo ampla aclamação. Enquanto isso, as sequências inspiradas em The Rock Horror Picture Show encantaram os fãs por motivos completamente diferentes. Do início ao fim, o filme tinha algo para todos os gostos, uma característica que a Warner Bros. Explorou bastante em sua campanha de marketing. Essa estratégia provou ser bem-sucedida, já que a bilheteria do filme refletiu uma tendência rara na indústria cinematográfica. O primeiro fim de semana arrecadou 28,4 milhões de dólares, mas, em vez de cair, a arrecadação cresceu para 32,6 milhões de dólares no segundo fim de semana, um feito notável. O terceiro fim de semana registrou uma leve queda para 25,2 milhões de dólares, seguida por um declínio significativo para 10,4 milhões de dólares no quarto fim de semana. Ao final de sua exibição nos cinemas, As Vantagens de Ser Invisível havia arrecadado 156,7 milhões de dólares na América do Norte e 182,3 milhões de dólares internacionalmente, elevando seu total mundial para impressionantes 339 milhões de dólares, mais de 30 vezes o seu orçamento de produção. Para a Warner Bros., o investimento já havia rendido frutos de forma espetacular. O estúdio havia fechado um contrato para 3 filmes com Troy Armitage, e mesmo que os 2 filmes seguintes tivessem um desempenho abaixo do esperado, o enorme sucesso de As Vantagens de Ser Invisível já havia garantido seus lucros. Após deduzir a parte dos cinemas da receita bruta, os lucros da Warner ficaram em aproximadamente 150 milhões de dólares. Desse total, 25 milhões de dólares foram atribuídos ao custo de aquisição de Perks, incluído em Brick, resultando em um lucro bruto de 125 milhões de dólares, excluindo despesas de marketing e distribuição. Troy, como produtor do filme, recebeu 25% do lucro bruto, totalizando 31 milhões de dólares, que seriam integralmente destinados à caridade. Após contabilizar a parte de Troy e as despesas de marketing, a Warner Bros. Ficou com um lucro sólido de aproximadamente 75 milhões de dólares, um retorno de 300% sobre o investimento inicial, isso considerando também o preço de Brick como custo de aquisição. Além disso, a receita adicional proveniente dos direitos de transmissão televisiva e das vendas de vídeo doméstico nos anos seguintes só reforçaria os lucros do estúdio, tornando As Vantagens de Ser Invisível um sucesso financeiro estrondoso para todos os envolvidos. Capítulo 131. Março de 2005, Residência Clovis, Londres. Eu juro, não vou produzir outro filme nos próximos anos, disse eu com a maior seriedade. Pelo menos não com tanta participação direta minha no processo. Não sei o que teria feito se você não tivesse me ajudado com isso, pai. Agora você está fazendo drama, respondeu o pai. Tenho certeza de que você teria se saído bem. No máximo, teria sido adiado um pouco por causa da ausência de Tobias. Isso era meio verdade. Por causa do casamento da irmã, Tobias estava ocupado em Nova York e só voltaria a Londres dali a 2 dias para retomar suas funções. Dado o meu cronograma lotado de divulgação de As Vantagens de Ser Invisível, eu havia pedido ao meu pai para coproduzir o filme comigo, uma sugestão que ele prontamente aceitou. Aliás, foi uma coisa muito legal que você fez pelo Tobias, disse o pai, mudando de assunto. Não foi nada, respondi com um gesto de mão como quem diz não foi nada. Eu só tive uma ótima ideia para o vídeo da música que cantei lá. Então minhas intenções não eram totalmente altruístas. Papai murmurou pensativo antes de perguntar. Reservar uma viagem de luxo para a Suíça também foi egoísta de alguma forma? Ao ver meu olhar surpreso, ele deu uma risadinha. Você ainda é menor de idade. Qualquer gasto grande que você fizer precisa da minha aprovação. Então, é claro que eu sei. Dei de ombros, sem muita vontade de falar sobre o presente que dei à irmã de Tobias. Não era como se Tobias não pudesse pagar, principalmente depois do bônus pelos 2 filmes que lhe dei. Mas para mim, essa despesa não fazia a menor diferença na minha fortuna, enquanto que para meu querido assistente seria bem considerável. Enfim, continuou meu pai, voltando ao assunto importante. Finalizamos o elenco com Stephen Daldry, não que haja personagens demais no roteiro para começo de conversa. Também definimos a maior parte da equipe e já visitamos todas as locações. A única coisa importante que falta é a prova de figurino para o seu personagem, o que não seria possível sem você, por motivos óbvios. Então, é melhor resolvermos isso amanhã, para que possamos começar a leitura do roteiro depois de amanhã. Assenti em silêncio. Quanto mais meu pai falava, mais eu percebia o quanto preferia delegar as responsabilidades da produção a ele, em vez de fazer tudo sozinha. Depois de produzir 2 filmes seguidos, percebi o quão exigente é a produção cinematográfica. E principalmente sou artista. Gosto de trabalhos práticos como atuar, cantar ou dançar. Gerenciar uma produção cinematográfica é uma tarefa árdua, ainda mais quando se trata de entregar o melhor desempenho possível. Fico feliz em investir meu próprio dinheiro no filme, mas quando se trata da produção em si, prefiro delegar tudo ao meu pai. Ajuda bastante o fato de meu pai ser um produtor tão competente, que gerenciou sozinho a franquia de filmes de maior sucesso do século XXI, sem dividir os créditos de produção com ninguém, apesar da insistência da Warner Bros. Seria uma tolice não aproveitar um talento como ele. Se já terminamos esta conversa, posso ir agora? Perguntei. Tenho que decorar um monte de falas para o filme. Há mais uma coisa que precisamos discutir antes de você ir, disse o pai depois de um momento.
Seu visto americano está prestes a expirar, então pensei que poderíamos solicitar a dupla cidadania. Como tanto seu pai biológico quanto eu somos americanos, deve ser relativamente fácil conseguir a aprovação enquanto você ainda for menor de idade. Depois que você completar 18 anos, o processo ficará mais complicado. Eu não tinha pensado nisso. Inicialmente eu não queria ser considerado americano por causa de como tudo era britânico na série Harry Potter. Idealmente, eu preferiria esperar até o final da série, mas sabia que seria impraticável se eu adiasse por tanto tempo. Além disso, a dupla cidadania me pouparia muito tempo ao longo dos anos em verificações de segurança em aeroportos e renovações de visto. Certo, concordei com a cabeça. Vamos dar início ao processo. Ótimo, sorriu meu pai. Entrarei em contato com a embaixada americana hoje mesmo. Chega de conversa séria, interrompeu minha mãe. Eu quase tinha me esquecido que ela estava ali, dado o quão quieta ela estava o tempo todo. Ela se virou para mim, animada. Eu sei que você tem alguns filmes em vista no momento, mas tem o projeto perfeito para você quando terminar seus filmes. É um drama intenso que estamos desenvolvendo na BBC, onde você poderá mostrar todo o seu talento como ator. Drama? Perguntei, curioso. Você quer que eu faça um drama para a TV britânica depois de estrelar filmes? Minha pergunta silenciosa era bastante óbvia para qualquer pessoa com um conhecimento básico da indústria. Atuar na TV no Reino Unido é frequentemente visto como inferior a atuar no cinema. Quando uma estrela de cinema aparece em um programa de TV, a menos que seja uma participação especial de apenas 1 ou 2 episódios, isso é visto como um retrocesso na carreira. É diferente nos Estados Unidos, onde alguns atores principais chegam a ganhar $1 milhão por episódio. No Reino Unido, no entanto, até mesmo um salário de $100 mil por episódio é considerado excessivo. Com menos telespectadores, a receita publicitária do Reino Unido é compreensivelmente menor do que a dos Estados Unidos. Além disso, a BBC domina o mercado e, como órgão governamental, não pode pagar além de um determinado valor devido a regulamentos internos. É por isso que muitos atores britânicos tentam a sorte nos Estados Unidos assim que conquistam alguma popularidade. Conseguir um papel fixo em uma série americana pode mudar a vida de alguém, mesmo que dure apenas algumas temporadas. É uma minissérie, explicou minha mãe. Um roteirista muito talentoso está trabalhando nela comigo. No momento é apenas uma ideia, e provavelmente levará até 1 ano para finalizar o roteiro. Se te escalarmos para o papel principal, podemos apresentá-la à HBO e transformá-la em uma coprodução HBO-BBC, o que justificaria um salário maior para você, assim como fizeram com Band of Brothers. Então por que está me perguntando isso agora? Perguntei, curioso. Por que não esperar até o roteiro estar pronto? Porque o seu sim ou não pode ajudar a conseguir financiamento para a ideia, afirmou minha mãe sem rodeios. A BBC liberaria então fundos suficientes para trabalharmos no roteiro. Certo, então concordei imediatamente. Eu farei isso. Mamãe olhou para mim como se eu fosse louco. Você nem quer saber do que se trata? Eu poderia te dar um breve resumo. Não, rejeitei a sugestão dela. Quero me concentrar neste filme agora. Se você me contar a história, será só nisso que pensarei nos próximos dias. Além disso, confio que você desenvolverá um bom roteiro. O principal motivo pelo qual aceitei foi porque eu queria trabalhar com a minha mãe há muito tempo. Não trabalhávamos juntos desde que ela coescreveu Sex Education com meu pai, anos atrás. Embora ela nunca tivesse dito isso abertamente, eu sentia um pouco de inveja da ligação que eu e o meu pai tínhamos por causa dos projetos em que trabalhamos juntos. Além disso, qual é a graça de ser um ator mundialmente famoso se eu não posso ajudar a minha própria família com os projetos deles? Assim como estou ajudando Evan com este musical. Isso me lembrou. Onde está Evan? Perguntei aos meus pais. Disse a mãe com um olhar interessado. Ele saiu para um encontro, com a Nádia. Acho que agora eles estão namorando oficialmente. Dei uma risadinha, imaginando Evan convidando uma garota para sair. Eu ainda me lembrava dele como o chorãozinho de alguns anos atrás. Que bom para ele, eu disse, em tom de conversa. Espero que ele consiga um tempo para vir à leitura do roteiro e ao primeiro dia de filmagem. Claro que sim, disse meu pai veementemente. Não se preocupe com isso. Salto temporal. Evan talvez não admitisse em voz alta, mas estava um pouco chateado por não poder dirigir seu próprio filme. Doía um pouco que Troy desse oportunidades a diretores novatos como Rian Johnson e Stephen Chbosky, mas não desse uma chance ao seu melhor amigo. Mas isso era só uma parte dele. A maior parte entendia que às vezes, sacrifícios precisavam ser feitos para se obter os melhores resultados. Muito bem, então todos entenderam a cena? Perguntou Stephen Daldry pela enésima vez. Emily e Troy acenaram obedientemente para o diretor meticuloso. O principal motivo pelo qual Evan concordou em trabalhar com Stephen Daldry neste filme foi a experiência de Daldry dirigindo musicais, tanto na Broadway quanto no West End. Ele também tinha um senso de câmera inovador, algo raro entre diretores da Broadway que fazem a transição para o cinema. Tendo visto o trabalho de Daldry com Troy em Billy Elliot tanto no palco quanto no cinema, Evan sabia o quanto ele era dedicado à arte. Stephen se virou para a equipe e deu instruções finais rápidas. Quero que vocês removam esta parede enquanto eles estiverem conversando para que possamos observar melhor a interação deles, certo? Enquanto o elenco e a equipe tomavam seus lugares, Evan observava tudo atentamente, pensando no dia em que assumiria a direção de um longa-metragem, e ele definitivamente estava aprendendo com os métodos de Daldry.
Evan olhou além das câmeras, onde Troy e Emily estavam concentrados nos preparativos da cena. Ele fez um sinal de positivo para demonstrar seu apoio, recebendo um aceno de volta de Troy antes de cada um assumir seu lugar. Ação! Troy tentou abrir a porta do banheiro, mas descobriu que estava emperrada. Ele puxou com mais força, usando toda a sua energia, o que tornou a cena um tanto cômica. Pensando que estava travada, ele soltou a maçaneta, e a porta se abriu sozinha. Os olhos verdes de Emily encararam os olhos semelhantes de Troy, e por um instante, ambos ficaram paralisados. Os cabelos loiros de Emily caíam em cachos perfeitos sobre os ombros, e seu vestido branco de verão, que terminava na altura dos joelhos, acentuava sua elegância. Mas Troy não desviou o olhar. Parecia que o olhar radiante dela lhe tirou o fôlego. Ele também não estava nada mal, vestindo uma regata preta folgada e calça jeans preta. Ah, droga! Emily praguejou. Você é aquele cantor, né? Desculpa, esqueci seu nome. Troy, disse ele automaticamente. Evan e Troy decidiram manter seu nome verdadeiro no filme, já que isso essencialmente lançaria sua carreira musical. Eles queriam que os fãs soubessem seu nome verdadeiro quando ouvissem sua música. Certo, Emily assentiu. Pode entrar agora, Troy. Ela sorriu como um anjo, inclinando a cabeça em direção ao banheiro atrás dela. Não acredito que eles fazem banheiros tão bons para quem vai ao show. Tem até esses assentos confortáveis do lado de fora. Não se importe se eu usar este banheiro por mais um tempinho. Troy deu um sorriso irônico ao ver o deslize dela, mas não a corrigiu. Entrou no banheiro e fechou a porta. Um instante depois, saiu sem a regata e encontrou Emily esparramada no sofá. Ela se levantou num pulo, em pânico, ao vê-lo semi-nu. Ei, o que você está fazendo? Perguntou ela, indignada. Troy deu um largo sorriso, mostrando todos os dentes. Eu é que deveria estar fazendo essa pergunta, já que você está no meu trailer. Os olhos dela se arregalaram em compreensão. Seu trailer? Este não é o banheiro público? Claro que não. Não me importo de usar o banheiro público, mas é um pouco complicado quando 99,9% das pessoas aqui estão aqui para me ver, respondeu Troy, aproximando-se. Então é revigorante quando 0,1% restantes, especialmente as garotas bonitas, não sabem quem eu sou. Você acha que eu sou bonita? Ela perguntou. Foi só isso que você entendeu de toda essa conversa? Retrucou Troy. Seu estilo musical não me agrada, explicou ela. Ouvi algumas de suas músicas e não são meu tipo. São muito artificiais e eletrônicas. Você está falando sério? Perguntou Troy, incrédulo. A música eletrônica é o futuro. Daqui a alguns anos, todo mundo vai estar ouvindo música eletrônica. Só nos seus sonhos, talvez, ela sorriu com desdém. Sinceramente, se não fosse pela minha irmã, que é sua fã número 1, eu nem estaria aqui hoje. E se este é mesmo seu trailer, então a sua segurança é péssima. E pelo amor de Deus, você poderia vestir uma camisa? Não dá, Troy sorriu amplamente. Esta é a minha roupa para o show. Ela lançou-lhe um olhar cético. Sério? Insistiu Troy. Vou usar um roupão folgado por cima, que a equipe de figurino ainda precisa me trazer. Vou tirar o roupão no meio da primeira música. As garotas enlouquecem quando eu faço isso. Isso é ridículo, disse ela, e bastante humilhante para você. Troy deu um suspiro dramático, colocando a mão no peito nu. Não me diga que você desenvolveu sentimentos pelo músico artificial, ponto. Nem nos seus sonhos, amigo, retrucou ela, virando-se para sair do trailer. Espere, ela parou perto da porta ao ouvir a voz de Troy. Não perguntei seu nome. É porque eu não te dei um, respondeu ela em tom de brincadeira. Se fazendo de difícil perguntou ele. Você age assim com todos os caras, ou eu sou um caso especial? Emily deu de ombros. Me impressione com sua música, e talvez eu lhe diga meu nome. Sem esperar por uma resposta, ela saiu do trailer. Corta! A voz de Stephen Daldry ecoou pelo set quando a cena terminou. Emily abriu a porta novamente, olhando para Stephen com esperança. Incrível vocês dois, elogiou ele, claramente impressionado. A química entre vocês é fora de série, transborda da cena. Obrigado, Troy acenou com a cabeça para Stephen. Agora, você pode nos dizer onde precisamos melhorar para que possamos refazer isso? Stephen riu abertamente. Você percebeu, né? Claro, respondeu Troy com um sorriso. Não é a primeira vez que trabalho com você. Evan não tinha percebido. Para ele, aquela tinha sido uma atuação impecável dos dois atores. Se ele estivesse na cadeira de diretor, com certeza teria aprovado a cena. O que você precisa melhorar são seus movimentos corporais, explicou Stephen após alguns instantes. Principalmente você, Emily. Por causa do espaço apertado, parecia que você estava apenas lendo o roteiro. Embora a química entre vocês seja forte, adicione pequenos gestos, como enrolar o cabelo no dedo ou algo semelhante, para que Bailey pareça uma garota de verdade, e não apenas uma personagem. Além disso, tentem evitar contato visual com Troy de vez em quando para manter o público na dúvida sobre suas verdadeiras intenções. Entendi, Emily assentiu, compreendendo. Stephen então se virou para Troy. Quanto a você, Troy, todo o resto estava ótimo, só tente maneirar um pouco na arrogância. Não queremos que seu personagem pareça antipático. Entendi, Troy assentiu também, e logo eles recomeçaram a cena do início. Eles acabaram filmando toda a cena do encontro entre os protagonistas 5 vezes antes de Daldry finalmente aprová-la. A versão final foi uma verdadeira obra de arte. Se Evan achou a primeira ótima, a final foi a perfeição absoluta, uma perfeição que só um diretor experiente como Daldry poderia reconhecer. No fim das contas, Evan percebeu uma coisa importante.
ele ainda tinha muito a aprender sobre cinema. Talvez contratar Daldry tenha sido a decisão certa, afinal. Capítulo 132. As filmagens do dia ainda não tinham começado e como estávamos filmando ao ar livre, decidi verificar algumas das minhas finanças enquanto isso. O relatório do meu gerente de negócios, Andrew Cohen, tinha sido mais do que animador. Graças ao meu envolvimento ativo na Crocs, os negócios estavam prosperando. O faturamento de 2004 já havia atingido 250 milhões de dólares e quase certamente ultrapassaria os 500 milhões de dólares em 2005. Dei uma risadinha por dentro, sabendo que os fundadores da empresa provavelmente estavam se arrependendo da falta de visão que tiveram ao aceitar meus termos. Daqui a um ano, eu seria dono de 20% da empresa. Meus outros investimentos também estavam indo excepcionalmente bem, me tornando um dos atores mais ricos do mundo, com meu patrimônio líquido se aproximando de 400 milhões de dólares. Se as coisas continuassem assim, não demoraria muito para eu me tornar bilionário. Ai meu Deus! Exclamou um adolescente magro e esguio nervoso, andando de um lado para o outro na sala. Levantei os olhos do relatório no meu laptop e vi que meu colega de cena não parecia estar muito bem. Você está bem? Perguntei a ele. Estou bem. Ele respondeu antes de baixar a voz. Desculpe, me expressei mal. É que, está em minha primeira cena importante neste filme, e estou um pouco nervoso. Foi um pouco surpreendente ver uma futura superestrela de outra linha temporal em pânico por causa de um papel coadjuvante. Meu envolvimento nessa linha temporal mudou as coisas de tal forma que Robert Pattinson, que se tornaria mundialmente famoso por papéis principais em filmes como Crepúsculo e Batman, estava agora fazendo sua estreia no cinema com este musical. Como ele não conseguiu o papel de Cedric Diggory nesta linha temporal, também não teve nenhum outro papel importante. Quando meu pai me mandou fotos de atores em potencial para um dos papéis coadjuvantes do filme, escolhi Robbie, de 18 anos, sem pensar duas vezes. Ele talvez não fosse o melhor ator ainda, mas com o tempo se tornaria um dos melhores. Sem falar que ele era um cara bonito. Stephen Daldry tinha feito o teste com ele que foi aprovado, então ele devia ter feito algo certo. Se ao menos ele tivesse um pouco mais de confiança em suas habilidades de atuação. Robbie, chamei firmemente, apontando para o assento em frente ao meu. Sente-se. Ele pareceu querer discutir, mas reconsiderou e sentou-se como sugerido. Qual é exatamente o problema? Perguntei. Ele ficou em silêncio por alguns instantes antes de admitir. Sinto que vou estragar tudo de alguma forma. Por quê? Perguntei, insistindo. Por um momento pensei que ele não fosse compartilhar, mas no fim, ele compartilhou. Só fiz 2 filmes até agora, disse ele. Em um, eles me odiaram tanto que cortaram minha participação completamente. No outro, um filme para a TV, embora minha participação tenha permanecido, recebi críticas terríveis. Quando as li, senti que minha carreira acabaria antes mesmo de começar. Eu não esperava conseguir este papel, nem nenhum outro depois daquele desastre. Mas agora que consegui, não consigo deixar de pensar. E se eu me sair mal desta vez também? Você não vai, eu disse com certeza. Ele zombou. Você não sabe disso com certeza. O Stephen Daldry te escolheu, eu disse. Ele é o melhor quando se trata de reconhecer talentos. Ele me escolheu para Billy Elliot antes mesmo de O Sexto Sentido ser lançado. Você só precisa manter uma atitude positiva em relação a si mesmo e tudo vai dar certo. Eu te ajudo com isso. Me diga, o que você acha do seu personagem? Ele ponderou em silêncio por um momento antes de responder. Ele é um canalha que nem sequer consegue tratar a namorada direito. É um bom começo, concordei com a cabeça. E quanto às suas motivações? O que você quer dizer exatamente? Perguntou ele, sem entender nada. Esse cara é um completo novato em atuação. Não posso exatamente culpá-lo por não ter experiência, mas por algum motivo, eu imaginava que ele teria algum conhecimento técnico ou um processo de atuação. Todo ator tem um método único que o ajuda a desvendar qualquer personagem que queira interpretar. Pelo menos os bons atores têm. Essa é a parte mais importante da preparação para um papel. Quanto melhor preparado você estiver, melhor será sua atuação. Já trabalhei com tantos atores experientes que meio que tinha me esquecido de como era trabalhar com um novato. O elenco de Harry Potter já era bem experiente. Até a Emily fez aulas de atuação profissional por minha sugestão, então ela tinha seu próprio processo. Quer dizer, comecei devagar. Pense no seu personagem e decida porque ele é do jeito que é. Se o roteiro não te der informações suficientes, como neste caso, porque o seu personagem é um coadjuvante pequeno, invente algo para ter mais clareza. Talvez ele tenha tido uma infância difícil. Talvez o pai tenha abusado dele, e ele esteja descontando a frustração na namorada, ou algo assim. Qualquer história que você inventar, guarde para si, mas mantenha-a bem na sua cabeça. Este conselho não se aplicava à maioria dos papéis que interpretei, porque todos os meus papéis até hoje foram de protagonista com passados e motivações bem desenvolvidos. Mas se algum dia eu fosse interpretar um papel coadjuvante limitado, é isso que eu faria para me preparar. E pelo olhar pensativo no rosto de Rob, ele também pareceu gostar do meu conselho. De repente a porta do nosso camarim compartilhado se abriu e Jay, um dos assistentes de direção, colocou a cabeça para dentro. A cena está pronta, Troy, Rob. Eu também, disse eu, levantando-me antes de olhar para Rob, que assentiu com a cabeça em sinal de confirmação. Então vamos embora. O diretor de arte saiu do local. Segui atrás, apenas para ouvir o outro adolescente atrás de mim,
Obrigado, Troy. Acenei com a cabeça para ele uma vez antes de sair pela porta. Hora de mostrar a todos o que é atuação de verdade. Rob e Emily estavam tendo uma discussão acalorada a uns 3 metros de mim. De repente, Rob agarrou o pulso dela e a empurrou contra a parede onde estavam e começou a beijá-la. Tratar você melhor, Shawn Mendes. Eu sei que posso te tratar melhor do que ele pode. E qualquer garota como você merece um cavalheiro. Diga-me, por que estamos perdendo tempo? Em todo seu choro desperdiçado. Quando você deveria estar comigo? Sei que posso te tratar melhor. Melhor do que ele consegue. Gritei o último verso do refrão enquanto a música tocava ao fundo. Assim que o refrão terminou, caí de joelhos, sentindo um vazio por dentro, sabendo que a garota que eu tanto amava estava tão perto, mas inalcançável, porque ela escolheu aquele idiota em vez de mim. A chuva artificial que caía só aumentava meu sofrimento. Não ajudou em nada o fato de eles estarem se beijando bem na minha frente. A história da cena era que a personagem da Emily Bailey já tinha um relacionamento com o personagem do Rob quando me conheceu no meu show, mas o relacionamento deles não era dos melhores. Era baseado mais em paixão do que em sentimentos reais. No entanto, os sentimentos dentro de mim pareciam cada vez mais reais enquanto eu assistia. Por algum motivo, eu queria que Rob ficasse o mais longe possível de Emily. Ela era uma garota doce e inocente, enquanto ele não era nem doce nem inocente nem uma garota. Corta! A voz de Stephen Daldry ecoou pelo estacionamento onde estávamos filmando. Imprimir. Verificar o portão. Assim que ele disse isso, Emily e Rob se separaram e a água foi cortada. Eu realmente odiei ficar molhado na frente das câmeras. Bom trabalho, pessoal, anunciou Daldry. Terminamos com essa música. Vamos continuar gravando amanhã. Soltei um suspiro de alívio. Nossa agenda de filmagens estava ficando cada vez mais agitada. Começávamos cedo pela manhã e às vezes filmávamos até no meio da noite, como agora. Embora a cena devesse se passar por volta das 20 horas, controlar a multidão seria difícil naquele horário. Então decidimos filmar à meia-noite, quando o local estivesse vazio. Levantei-me do chão e fui até Emily e Rob, que conversavam amigavelmente agora que a cena havia terminado. Antes que eu pudesse chegar perto deles, Rob disse algo para Emily que devia ser hilário, porque ela caiu na gargalhada, encostando a testa no ombro dele. Eu tinha que impedir isso, fosse lá o que fosse, a qualquer custo. Aquilo parecia errado. Emily tinha apenas 16 anos. Sem mencionar que ela era uma grande amiga. Sim, eu só estava tentando proteger minha amiga. Ei, pessoal, eu disse, aproximando-me de Emily. Podem me contar a piada? O Rob é muito engraçado, anunciou Emily. Ele te contou da vez em que foi expulso da escola por vender revistas adultas para os colegas? Não, ele não fez isso, respondi com naturalidade. Eu adoraria ter ouvido essa e outras histórias, mas não tivemos muitas cenas juntos. Uma pena que hoje seja o último dia de filmagem do Rob. Eu não conseguia me livrar da sensação de que o garoto que era tão inseguro há apenas um mês havia se tornado excessivamente confiante agora, flertando abertamente com Emily. Será que tudo aquilo era uma farsa naquela época ou continua sendo agora? Bem, Rob interrompeu meus pensamentos. Na verdade, eu estava pensando em ficar por aqui, talvez fazer alguns trabalhos ocasionais e aprender algo sobre cinema, enquanto ganho um dinheirinho extra. Perguntei ao Stephen, e ele não se importou. Havia muitos trabalhos extras disponíveis na equipe, geralmente oferecidos primeiro aos atores coadjuvantes para que pudessem ganhar um dinheiro extra. Afinal, os salários dos atores coadjuvantes são relativamente baixos. Por todo o filme, Rob provavelmente recebeu menos de 10 mil libras. Embora fosse um valor razoável para um jovem de 18 anos que ainda morava com os pais, não seria suficiente se ele planejasse morar sozinho. Você não tem aula? Perguntei. Até onde eu sei, você ainda não terminou. Ele deu de ombros. Eu me viro. Raramente vou mesmo. Se alguém perguntar, direi apenas que minhas cenas foram estendidas. Eu queria encontrar algum motivo para recusar, mas não tinha nenhum. Além disso, sabia que seria cruel impedir alguém de ganhar um dinheirinho extra. Está ficando tarde, disse Rob de repente. Se você quiser, posso te levar, Emily. Não é seguro a essa hora da noite. Isso não será necessário, interrompi-o com um sorriso. Ela vai ficar na minha casa, então iremos juntos. Apesar do que Emily ou Rob pudessem dizer, meu tom não era nada arrogante. Rob olhou entre nós dois, surpreso. Sempre disposta a dar sua opinião em qualquer conversa, Emily explicou. Quando ele me ofereceu o papel no filme, Troy também me convidou para ficar com a família dele. Ele até providenciou um carro com motorista para mim. Os pais do Troy são simplesmente os melhores. Eu não entendia por que ela sentia a necessidade de explicar isso para ele. Que ele tirasse as conclusões que quisesse. Contanto que ele entendesse que Emily era assunto proibido, eu não me importava que ele chegasse às suas próprias conclusões. Rob assentiu lentamente com a cabeça antes de dar um passo para trás. Meu sorriso se alargou a cada passo que ele dava. O melhor de tudo era que ele sabia que eu tinha vencido essa rodada. Ele acenou com a cabeça para mim antes de se virar para Emily. Até mais então. Assim que ele saiu do alcance da nossa voz, Emily se virou para mim e deu um tapa no meu braço. Ai, exclamei. O quê? Que diabos foi isso? Perguntou ela exaltada. O que exatamente você estava fazendo lá atrás? E por que estava agindo de forma tão diferente? Eu estava. Fingi inocência. Não percebi. De qualquer forma devemos ir. Ele tinha razão, está ficando bem tarde. Emily me lançou um olhar desconfiado, mas mesmo assim assentiu com a cabeça.
Seguimos em direção ao meu carro. Toquei as notas finais da música no meu violão. A multidão à minha frente foi a loucura, mas eu não liguei para eles. Tudo que me importava era a garota que eu amava mais do que tudo no mundo. Larguei meu violão no palco e saí correndo pela porta dos fundos, ignorando o que qualquer um pudesse pensar. Disparei em direção à rua e parei o primeiro carro que passou. Caramba! Uma garota de 20 e poucos anos abriu a porta e saiu. Sou sua maior fã, Troy. Então faça alguma coisa por mim, eu disse com urgência. Preciso do seu carro. Pagarei pelo seu tempo e por qualquer inconveniente, mas por favor, isto é uma questão de vida ou morte. Ela rapidamente deslizou para o banco do passageiro, e eu saltei para trás do volante, pisando no acelerador enquanto o carro percorria as ruas relativamente vazias. Cheguei ao meu destino, a estação ferroviária. Tirei minha carteira do bolso e entreguei para a moça como pagamento pelo carro, depois corri em direção à plataforma. Só então percebi que tinha deixado minha carteira com ela. Agora eu não tinha dinheiro nem para passagem. Sem me importar, pulei as catracas para evitar a fiscalização e continuei correndo. Infelizmente, os seguranças não gostaram e tentaram me impedir. Tentaram é a palavra-chave aqui porque algumas fãs me viram, e assim que perceberam minhas intenções, detiveram os seguranças. Obrigada, meninas, gritei de volta, mas não diminui o passo. Finalmente avistei a garota que eu estava louca para ver. Bailey, gritei, fazendo-a se virar. Quanto mais eu a olhava, mais percebia que ela era uma das garotas mais lindas que eu já tinha visto. Corri até ela e a abracei forte. Por que você está fazendo isso comigo, Bailey? Perguntei, dando um passo para trás e segurando o rosto de Emily entre minhas mãos. Você não percebe que eu te amo pra caralho? Eu não quero fama, nem fãs, nem nada disso. Eu quero você, acima de tudo. Já que a Motion Pictures Association of America permite apenas um palavrão em filmes com classificação indicativa PG-13, podemos muito bem usá-lo aqui para aumentar a intensidade da cena. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas e logo em seguida, ela estava soluçando em meus braços. Sinto muito, Troy, ela sussurrou no meu ouvido. Mas ela se foi. Preciso realizar seu último desejo. Então irei com você e te ajudarei a fazer isso, respondi firmemente. Mas sua turnê mundial. Coloquei um dedo em seus lábios. SHHH, sussurrei suavemente. Não me importo com isso. Então, reduzi a distância entre nós e a beijei. Seus lábios se encaixavam perfeitamente nos meus, como se sempre tivessem sido destinados a estar juntos. Nos movíamos lentamente, saboreando cada segundo, alheios ao mundo ao nosso redor. Encerrei o beijo com um sorriso bobo e encostei minha testa na dela, sendo recebido com um sorriso suave. Inicialmente tínhamos planejado filmar essa cena em um aeroporto, mas Daldry apontou como aeroportos eram clichês em filmes românticos. Então, mudamos o cenário para uma estação de trem. Corta! A voz de Stephen Daldry ecoou pela plataforma. Ótima tomada, pessoal. Por hoje é só. Só mais uma semana e terminamos o filme. Soltei Emily com relutância. Embora tivéssemos filmado o beijo várias vezes, não pude deixar de desejar que o momento tivesse durado um pouco mais. Você foi incrível, eu disse a ela. Obrigada, ela respondeu com um sorriso. Mas você foi ainda melhor. Antes que eu pudesse responder, Robert Pattinson se aproximou e entregou uma garrafa de água para cada um de nós. Essa foi uma atuação digna de Oscar, Emily elogiou ele. Você é uma atriz tão talentosa. Será que você poderia me dar algumas dicas? Emily sorriu. Agora eu sei que você está brincando. Troy estava muito melhor nessa cena. Você deveria perguntar para ele. Rob deu de ombros com um sorriso na minha direção. Sem ofensa, Troy, mas eu prefiro aprender com alguém tão bonita quanto a Emily do que com um cara. Um completo idiota. Por que você não faz aulas de atuação profissional? Sugeri. Se for o custo, eu posso pagar para você. Não quero um professor que só esteja nisso pelo dinheiro, respondeu Rob sabiamente, como se fosse uma desculpa razoável. Comecei a responder, mas Emily me interrompeu. Ok, disse ela, surpreendendo tanto a mim quanto a Rob. Tudo bem? Perguntou Rob. Vou te mostrar meu método de atuação, ela concordou. Quando e onde você quer se encontrar? O sorriso de Rob se alargou. Tem um cafezinho charmoso e meio escondido perto da minha casa. Posso te buscar amanhã de manhã, se você estiver livre. Certo, Emily assentiu. Não tenho nenhuma cena amanhã. Se Rob não tivesse terminado de gravar suas cenas, eu o teria demitido ali mesmo. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.